Estevão, ora para nós, Estevão, por favor. Amém. Querido Deus eterno Pai, nós estamos diante da tua presença, Deus, grato por esta riquíssima oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos, ó Deus, debruçados nesse livro a qual nós estamos estudando. Que a tua graça, ó Pai querido, continue nos acompanhando, nos ensinando, e que este livro, ó Deus, venha trazer para nós lições memoráveis no nosso dia a dia, para o nosso relacionamento com as nossas esposas, dentro dos nossos lares, e venha gerar em nós, ó Pai, frutos dignos de arrependimento. Nos ajude, ó Deus, saiamos daqui edificados pelo poder da tua palavra, por intermédio do teu Espírito Santo. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Glória a Deus. Obrigadão. Irmãos, então estamos no capítulo 3 do Homem como Sacerdote do seu lar. E aqui o autor, o Samuel Aldrin, vai falar sobre o retrato clássico do sacerdote. Fornecido a partir do quê? De calorosos e vívidos exemplos encontrados nas narrativas das Sagradas Escrituras. Ele até aponta que melhor muitas vezes do que tratados doutrinários são o quê? São esses relatos históricos, né, que mostram pra gente o exemplo vívido do sacerdote no seu lar. E aí o Samuel Aldrin vai escolher para nós quem? Jó. Ele vai nos confrontar com Jó. E eu falar para você, viu, que a confrontação é pesada, porque a gente se sente extremamente aquém da nossa responsabilidade como sacerdotes em nosso lar, né? Mas aí ele começa examinando a vida de Jó. Ele cita o livro de Jó, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, mostrando que, primeiro ponto, ao examinar a vida de Jó, ele vai falar sobre a certeza do sacerdócio de Jó. Então ele vai tentar mostrar, o autor vai mostrar, provar para nós que Jó era realmente um sacerdote. E com isso ele levanta dois pontos, apresentando para nós o que? Jó levantava de madrugada e Jó oferecia holocaustos. Para quê? Para santificar os seus filhos. Então esse era o objetivo de Jó, santificar os seus filhos. E aí é interessante que o Samuel Aldrin recorre ao texto de Êxodo, capítulo 19, para mostrar o quê? Que o povo de Israel, Deus ordena àquele povo que Moisés o santificasse, para que eles pudessem o quê? Participar daquele evento magnífico que teve no Monte Sinai. O Senhor descendo no Monte Sinai em meio de nuvens densas, trevas, fogo, né, relâmpagos, trovões e tudo mais. Então ele mostra que naquele momento o povo foi preparado para quê? Para adoração ao Senhor. E aí ele faz essa associação, mostrando que aquela preparação envolveu justamente o quê? Essa santificação. A santificação que Jó faz de seus filhos indicava então com isso que ele estava exercendo o direito e a responsabilidade do quê? De santificar seus filhos para o culto a Deus, liderando os seus filhos no culto ao Senhor. Né? Então ele mostra que a palavra hebraica oferta significa fazer algo subir. Então a oferta é justamente apresentar a Deus aquilo que ele exige, fazendo subir o quê? O aroma suave, o cheiro suave da oferta que aplacava a ira de Deus, né? A ira de Deus expressa, revelada contra o pecado e contra o pecador, como ele cita também Hebreus 8, de 3 a 4. Então uma das características do sacerdote, e no caso de Jó, era o quê? Oferecer sacrifícios, tendo em vista a santificação dos seus filhos. Então Jó atua como sacerdote diante de seus filhos. Esse é o primeiro ponto que ele vai trabalhar. Ele trabalha o primeiro ponto falando sobre a certeza do sacerdócio de Jó. No segundo ponto, um minutinho só. More, olha a bagunça que tá aí, amor. No segundo ponto, irmãos, ele vai falar sobre as circunstâncias do sacerdócio de Jó. Como que ele conduzia o seu sacerdócio. Então ele vai falar do contexto físico. Ele vai abranger todos os contextos físicos em que Jó se encontrava para oferecer os seus sacrifícios.
né, exercer o seu sacerdócio. No primeiro ponto ele vai falar sobre o quê? Sobre a história de Jó. Então ele vai falar da onde Jó procedeu, que era de Uz, de isso, nas proximidades da Síria, né? Ele fala do que fica próximo ao leste da Palestina. Ele vai falar de repente de Jó ter vivido antes do pacto abraâmico. Jó ter vivido também antes do pacto mosaico. Jó, no caso, não estava ligado a nenhum sacerdócio levítico devido a tudo isso, né? E aí mostra o que? O fato de Jó exercer o seu sacerdócio, baseando-se no quê? Na tradição, na criação de Deus, ele apontando para quem? Para Melquisedeque, para Jetro, para Noé, para Abraão, para Jacó, que eram homens que já exerciam o seu sacerdócio nas suas famílias. Então ele identifica Jó com esses homens. Jó então não está ligado a nenhum pacto, nada. Jó é simplesmente um homem que, sob a responsabilidade do Senhor, sendo colocado como cabeça da família, ele tinha a responsabilidade de exercer o sacerdócio. No segundo ponto, ele vai falar sobre a família de Jó, que era uma família numerosa, né, devido à esposa, aos filhos e centenas de servos que ele tinha. Mas ainda assim ele era o quê? Sacerdote do seu lar. Ele se preocupava, ele tinha responsabilidade como sacerdote no seu lar. Ele também vai mostrar o quê? As finanças de Jó. Que Jó era um homem rico. Ele era extremamente ocupado. Mas ainda que ele tivesse esse império pessoal, ele não deixava a sua responsabilidade de lado. Ele mantinha-se como sacerdote do seu lar. Então tudo isso são pontos históricos que ele vai mostrando para nós, para que nós compreendamos a responsabilidade de Jó, e não somente isso, para que nós vejamos que o empenho dele, a ligação dele, né, com essa responsabilidade, ele executava, ele realizava com esmero. E aí ele vai falar no quarto ponto, a situação social de Jó. Ele era considerado um grande homem, ele era maior dos filhos do Oriente. Então ele ocupava uma posição elevada entre seus irmãos. Ele era um dos juízes que se assentavam à porta da cidade para julgar. Ele era um grande homem devido ao quê? A sua influência social, a sua importância na sociedade, a sua estatura social na época. Também ele vai falar sobre a moral de Jó. Quem era Jó, moralmente falando? Ele era um homem justo, íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Ou seja, ele era um homem que, apesar de pecador, ele possuía o quê? Um excelente caráter moral, reconhecido pelas pessoas que estavam com ele. Já era um homem de genuína e consistente justiça. Ele era, o ofício sacerdotal dele exemplificava o quê? O seu real caráter, o seu verdadeiro caráter, excelente caráter, né, moral diante do quê? Diante das pessoas à sua volta. O seu comportamento era o comportamento de um homem justo. Então, levantados esses pontos do contexto histórico de Jó, o Samuel Aldo vai começar a entrar em algumas particularidades. E aí ele vai falar o quê? Do caráter do sacerdócio de Jó agora. Então ele vai começar a mostrar qual o caráter sacerdotal de Jó, como que ele agia como sacerdote na sua vida, o que caracterizava esse sacerdócio. Então o primeiro ponto, ele vai mostrar o quê? Que ele exercia esse sacerdócio no final do ciclo de festas que os seus filhos realizavam. E aí o Samuel Alden dá a ideia do quê? De que provavelmente esse ciclo de banquetes se referiam a ciclos de banquetes realizados para festejar o aniversário dos filhos. Então ele apresenta como momentos em que os filhos estavam comemorando seus aniversários. A partir daí ele vai falar sobre o quê? Sobre sacrifícios periódicos. Em que aspecto? Cada turno de banquetes, Jó no final ia e realizava o sacrifício. Ele ia e diante da possibilidade do pecado de seus filhos, ele ia e oferecer sacrifício para os seus filhos de maneira periódica. Eram realizados depois desses banquetes. Isso evidenciava o quê? A piedade consistente de Jó diante da sua família. Ele se preocupava com a sua família. Também nós temos ainda nesse terceiro ponto sobre o caráter
do sacerdócio de Jó a prioridade. Qual era a prioridade de Jó? A prioridade de Jó se evidenciava, ficava evidente no quê? No levantar de madrugada. A prioridade dele era o sacerdócio do seu lar, o cuidado da sua casa, o cuidado espiritual dos seus. O que nos tira cedo da cama revela o quê? Revela a nossa prioridade. Então Jó era um homem que estava extremamente ocupado. E para garantir que ele pudesse ter tempo de fazer de realizar o seu ofício como sacerdote do seu lar, ele fazia o quê? Levantava de madrugada para cumprir com seus deveres espirituais. O quarto ponto que nos é apresentado também é a questão do conduzir os filhos com preocupação espiritual. Havia um peso sobre as costas de Jó. Ele era movido por uma preocupação espiritual. Os seus sacrifícios eram o quê? A forma eram a forma de que ele se utilizava para quê? Para levar seus filhos diante do Senhor, apresentá-los diante do Senhor. E eles estavam sujeitos ao quê? À forma do Antigo Testamento. Né? O objetivo de Jó era o quê? Era libertar os seus filhos de debaixo da ira de Deus. Então ele reunia todas as suas forças para conduzir seus filhos a quem? Ao propiciatório de Deus, de modo que eles experimentassem da sua graça, que eles pudessem experimentar da graça divina. Então, como pai e sacerdote, Jó fez o quê? Ele usou da sua autoridade moral para levar seus filhos a Deus. Então essa era a preocupação de Jó. Era uma preocupação espiritual. Era a preocupação que ele nutria referente aos seus filhos diante da incerteza deles terem pecado ou não. Outro ponto é a perseverança na prática sacerdotal. Jó, ele fazia isso de maneira perseverante. Ele obedecia um ciclo. Amor, pelo amor de Deus, amor. Então Jó, ele permanecia perseverante. Ele obedecia aquele ciclo de banquetes dos seus filhos e sem vacilar, sem deixar para trás, de maneira estável, regular, consistente. O que ele fazia? Ele ia e oferecia sacrifício para os seus filhos. Então, esse é um assunto de maior importância, irmãos, na vida de Jó. Diante disso, o autor, o Samuel Aldrin, vai entrar no quarto aspecto, que seria a perspectiva espiritual de Jó. Qual era a perspectiva que ele tinha? Então, ele agia como? Ele agia em determinação. Ele estava determinado a liderar sua família no culto a Deus, a liderar sua família espiritualmente. Ele tinha uma responsabilidade espiritual dentro de seus filhos. Ele se preocupava com o bem-estar espiritual. Ele evidenciava o que com isso? Amor, cuidado, zelo. Ele tinha esse peso, esse senso de responsabilidade espiritual sobre ele. Ele tinha uma suspeita santa. Esse termo aqui é fantástico, irmãos. A palavra de Deus nos diz para nós não suspeitarmos mal dos nossos irmãos. Mas existe uma suspeita santa, a qual nós podemos exercer, principalmente com respeito aos nossos filhos, à nossa esposa. Porque nós temos a tendência de, levados pelo orgulho, achar que os nossos filhos, não. Eles não. São diferentes. Eles pecar? Não, eles não pecam, não é possível. Nossa esposa? Também não. Não dá, não há essa possibilidade. Né? E aí o que acontece? Ele fala da necessidade de se levantar a suspeita santa. O que é isso? Jó tinha uma suspeita santa quanto à pecaminosidade de seus filhos. Então ele deixava de lado o seu orgulho. E ele dizia, talvez meus filhos tenham pecado. Esse talvez meus filhos tenham pecado é interessante, é importantíssimo para nós. Por quê? Porque isso nos mostra, isso nos revela que nós compreendemos realmente a situação da depravação total dos nossos filhos e da nossa esposa. A ponto de entendermos que eles sim estão sujeitos a cair no pecado. E nós sim, como sacerdotes, temos que nos preocupar com isso. Não uma suspeita do tipo, você fez isso, eu sei, você é pecador, e sai acusando. Não, é a suspeita que vai até o pecador, tentando inquiri-lo, tendo em vista o quê? Resgatá-lo, trazê-lo para Cristo. Então essa é a diferença da suspeita maligna para a suspeita santa.
A suspeita maligna, você sem prova, você começa a acusar o outro de pecado. Ah, mas calma aí, você é pecador, certeza que você pecou nisso. Isso é suspeita maligna. Agora a suspeita santa, o que é? Talvez o irmão lá esteja pecando. Vamos conversar. Irmão, já pensou? E aí, com o seu filho a mesma coisa. Filho, o que você tem feito? Como você tem agido? E com o objetivo do quê? Trazer de volta. Levar para Cristo. O quarto ponto que ele fala sobre o compromisso. O compromisso também era uma das perspectivas espirituais de Jó. Ele estava comprometido com os meios públicos da graça de Deus, divinamente estabelecidos, ou seja, o sacrifício, a oferta. Por meio do sacrifício, ele foi o quê? Ele foi fiel sacerdote de seus filhos. Ele se manteve firme, com o compromisso de ser sacerdote no seu lar, de conduzir seus filhos até o Senhor Jesus Cristo. O quinto ponto, a confiança. Jó também tinha como confiança, né, como parte da perspectiva espiritual de Jó, era a confiança. Ele confiava nos meios da graça designados por Deus. Ele confiava, como sacerdote, que aquilo que ele estava fazendo, os sacrifícios que ele estava realizando em favor dos seus filhos, atenderiam às necessidades de seus filhos, porque foram sacrifícios estabelecidos por Deus. Então nós devemos nos certificar, irmãos, de que nós estamos nos utilizando dos meios da graça de Deus para conduzir a nossa família. E creiamos nos meios da graça. Creiamos naquilo que Deus estabeleceu para nós, como homens, de modo que possamos conduzir nossos filhos. Então creiamos nas Sagradas Escrituras. Creiamos que a leitura dela, a pregação dela para os nossos filhos vai gerar fé no coraçãozinho deles, vai trazê-los para Cristo. Creiamos nos meios da graça. Na oração, no louvor, na entonação, na participação do culto, na relação com a igreja, com o corpo de Cristo. Creiamos nisso. Né? Uma outra perspectiva espiritual de Jó também era a autoridade espiritual. Ele não deixou os seus filhos governarem-se a si mesmos. Ele exerceu autoridade paterna, autoridade de homem no lar. Para fazer o quê? Para conduzir os seus filhos por meio dos meios da graça, né? Através dos meios da graça, conduzir os seus filhos até o Senhor. Então ele estava ciente de que ele tinha não só o direito, mas também o dever de ordenar os seus filhos a obedecê-lo. E por fim, a última perspectiva da espiritual de Jó era o zelo fervoroso. Havia um zelo em Jó. Ele liderava espiritualmente sua família com zelo, com cuidado, com diligência, né, com entusiasmo espiritual, desse modo que ele conduzia a família dele até o Senhor nosso Deus. Então, irmãos, diante de tudo isso, a gente olha para nós, eu olho para mim mesmo, eu falo, Senhor amado, tem misericórdia, tem misericórdia. Essa tem que ser a perspectiva espiritual nossa, esse tem que ser o peso espiritual que esteja nos nossos ombros, sabe? Ele tem que pedir para o Senhor, que o Senhor tenha piedade de nós, que o Senhor se compadeça de nós, que o Senhor nos perdoe, me perdoe, né? Porque isso tem que nos levar ao arrependimento, irmãos. Quinto ponto. Pastor, deixa eu fazer um comentário para aproveitar a oportunidade. Isso. Eu fiquei impressionado mesmo com esses pontos que ele elencou, né, esses 7 pontos, sobre o quarto, sobre o compromisso desse que está feito com fé. E aí, no sexto, ele supunha a sua própria autoridade, ele não entendia que, de algum modo, como eu posso dizer, não é muito a minha responsabilidade, eu não sei se eu tenho essa autoridade para ordenar os meus filhos isso, para agir de modo sacerdotal com a minha família. E aí, o quinto, ele dava esse exemplo fervoroso. Então, muitas vezes nos falta esse exemplo fervoroso, né? Estou falando para mim, principalmente, né? E eu vejo também te abrir aos irmãos de alguma forma, porque nos falta esse compromisso, essa confiança e assumirmos a autoridade que Deus nos deu, né? A gente vê que na Bíblia a autoridade é um poder que Deus nos dá para que a gente leve aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, né? Nossos filhos, nossa esposa, a adorarem a Deus.
Então, pela graça de Deus, que a gente possa fazer isso. Fazer esse compromisso com confiança, assumir a nossa autoridade, para que, pela graça de Deus, a gente possa dar esse exemplo fervoroso na adoração ao Senhor. Amém, pastor. Amém, amém, amém. É exatamente isso. O grande problema é que a gente, às vezes, né, de acordo com a nossa cultura e tudo mais, a gente associa a autoridade à permissão de mandar. Eu tenho autoridade, eu vou mandar. Só que aqui mostra o quê? Que justamente a autoridade masculina, nossa, como homens, como cabeça dos nossos lares, traz consigo uma responsabilidade monstruosa. É uma gama de responsabilidades que nos levam a nos doar. Como ele começa o livro no capítulo 1, falando que esse livro é um livro falando sobre serviço e amor. É uma vida de doação, de você entregar-se para os seus filhos, de se entregar para a sua família. Porque o exercício sacerdotal exige o quê? Essa entrega. Né? Não é você em torno de você mesmo, não é você buscando seus próprios interesses, é você preocupado continuamente com a sua esposa e seus filhos. Então que o Senhor nos traga realmente esse peso, esse compromisso, essa confiança no Senhor, nos meios da graça. Né? Louvado seja Deus por isso. O quinto ponto, ele vai falar sobre a continuação do sacerdócio de Jó. Ou seja, ele vai falar por quê. Né? Por que nós devemos imitar o sacerdócio de Jó? Ele tem uma linha de continuidade até nós? Ou em algum momento da história ele foi rompido esse modelo e nós estamos tentando resgatar algo que é fora da nossa realidade? Não. Há várias razões por que nós devemos imitar o modelo de Jó. E aí ele vai começar a mostrar o porquê. Que ainda que sejam sacrifícios, né? Que o trabalho sacerdotal de Jó se refere a sacrifícios físicos, coisa que foi algo que foi revogado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra redentora dele na cruz, pelo supremo sacrifício dele. Nós, ainda que vivamos na graça e não na lei, nós devemos sim ter o exemplo, o modelo de Jó como nosso modelo. Por quê? Primeiro ponto, não era levítico. Certo? O sacerdócio de Jó não era levítico. Jó não era levita. Então, por exemplo, nós estudando sobre o dia do Senhor, a gente chega à conclusão do quê? De que o dia do Senhor ele está vigente até hoje. Por que ele é vigente até hoje? Ah, mas calma aí, não era a lei de Moisés? Não, o dia do Senhor ele foi dado antes da lei de Moisés, foi dado na criação. E o sacrifício sacerdotal também, ele vem desde a criação. Deus mata um cordeirinho para cobrir a nudez de Adão e Eva. Abel mata um cordeirinho. Para quê? Para cobrir os seus pecados. Ou seja, é algo que vem lá de trás. Então Jó não era levita, ele não estava ligado à lei de Moisés, à lei mosaica. O sacerdócio de Jó também não era pactual. Jó era um gentil, ele não tinha ligação nenhuma com Abraão, não estava ligado com o pacto abraâmico. Também o sacerdócio de Jó, ele era o quê? Ele era lícito. Por que ele era lícito? Porque ele, na sua integridade moral, Jó, ele agia como sacerdote, porque justo diante de Deus. Jó era o modelo de homem justo, é alguém que se enquadrava na vontade de Deus. Ele tem o testemunho de Deus de que ele era justo, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, o sacerdócio de Jó também era o quê? Familiar. Ele não era um sacerdote levantado numa nação, não, ele era sacerdote do seu lar. E a exemplo disso, como nós vimos lá atrás, muitos patriarcas também seguiram esse modelo, como Melquisedeque, como Jetro, como outros homens, Abraão, Isaac, Jacó. Então, Noé, eram homens que estavam lá por quê? Sacerdotes, por quê? Porque eles eram pais, somente por causa disso. Então, se nós temos famílias, se nós temos famílias, se nós somos pais, nós somos com isso o quê? Sacerdotes. Seguindo o modelo de quem? De Jó. O sacerdócio dele, como eu disse há pouco, ele era original, ele vem antes, muito antes de tudo. Ele era um sacerdócio proveniente do quê? De uma concepção antiga
de uma liderança espiritual criada por Deus, formada por Deus, estabelecida por Deus na criação. Então, o sacerdócio de Jó, ele é anterior à antiga aliança, anterior ao pacto abraâmico, anterior a tudo. Por isso que ele não é revogado na nova aliança. Ele não é extinto na nova aliança. Pelo contrário, ele se torna modelo para nós na nova aliança. Lógico que não mais com sacrifícios físicos, né? Com sacrifício, pegar carneiro, matar carneiro, derramar sangue, não. Porque nós temos o sumo sacerdote que morreu, entregou-se por nós como sacrifício vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, mas continua sendo um modelo para nós hoje. O sacerdócio de Jó também era o quê? Era um sacerdócio cerimonial. Como assim? Você vê que diante da queda havia necessidade de se oferecer o quê? Sacrifícios pelo pecado. Então, Jesus Cristo, o nosso supremo sacrifício, ele morreu por nós. Mas o sacrifício de Cristo não aboliu a responsabilidade da liderança do homem como sacerdote no seu lar. Pelo contrário, ele faz com que nós levemos os nossos filhos a Cristo Jesus. Então nós ainda somos responsáveis por conduzir nossos filhos a Deus através de quem? Do grande sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele é cerimonial porque ele aponta para quem? Para o Senhor Jesus Cristo. Ele mostra quem é Cristo Jesus. Está nele a esperança. Está nele o objetivo nosso como sacerdotes. Levar nossos filhos a ele. Então, e por último, ele era primitivo. Em que aspecto? Ele era anterior ao lugar estabelecido por Deus para o sacrifício. Ele é anterior ao tabernáculo, anterior ao templo, anterior à igreja. Essas instituições que vêm depois, elas não são opostas ao sacerdócio original. Elas não devem atrapalhar o sacerdócio original, se impor contra o sacerdócio original. Pelo contrário, elas cooperam. Então, na época do templo, na época do tabernáculo, o homem não devia deixar de ser o quê? Sacerdote no seu lar. Diante de toda aquela estrutura religiosa que Deus havia criado para o povo de Israel, o homem mantinha, né? O homem devia manter a sua responsabilidade. O mesmo acontece conosco hoje. A igreja, irmãos, não substitui a liderança espiritual do homem no seu lar. Não substitui. O homem não pode abdicar de sua responsabilidade na família. Não pode. O sacerdócio familiar não pode deixar de ser praticado de forma alguma, irmãos. Ele tem que ser praticado. E ele tem que ser praticado não isolado da igreja. Ele tem que ser praticado junto com a igreja. Unido à igreja. Ele tem que ser praticado unido, de forma unida à igreja. Ele é um braço da igreja dentro da família. Nós devemos nos esforçar para quê? Para praticar o sacerdócio em nosso lar em harmonia com a igreja, em harmonia com o que a igreja tem, nós temos aprendido na igreja, nós temos sido conduzidos na igreja. Nós devemos perceber que ambos os papéis, eles são complementares um ao outro. Então há relatos de que os puritanos, quando eles saíam do culto no domingo, eles chegavam em casa, eles iam almoçar com seus filhos, eles ficavam falando sobre o quê? Sobre aquilo que foi pregado, sobre aquilo que foi anunciado. Esse é o sacerdócio. E chegar para as crianças e falar, você entendeu? Compreendeu? O que foi dito no culto? Você compreendeu aquela parte que foi dita assim, assim, assado? Então, esse é o acompanhamento. E, sinceramente, irmãos, é mais um tapa na minha cara. Mais um tapa na minha cara. Então a gente tem que se dobrar os joelhos e se arrepender e falar assim, tem misericórdia de mim, ó Pai. Tem misericórdia de nós. E por fim, ele vai entrar na parte da aplicação. Como filtrar o exemplo de Jó através da obra de Cristo e aplicá-lo nas nossas vidas hoje, no nosso contexto hoje. Então ele vai mostrar para nós o quê? Voltando em todos aqueles contextos que ele apresenta da vida de Jó, né? Nas perspectivas que Jó, espirituais que Jó tinha. E voltando lá, ele vai começar a falar o quê? Qual a prioridade da sua vida? Qual a prioridade da sua vida? Será que a gente ainda está arrumando desculpas para não exercer
o nosso sacerdócio, para que ele não seja prioridade na nossa vida. Então a conduta de Jó, irmãos, nos ensina o quê? Que não há desculpas. Ele era um homem extremamente ocupado e que fazia de tudo para desempenhar seu sacerdócio familiar. Nós não devemos, irmãos, nós não devemos arrumar desculpas. Pelo contrário, nós devemos fazer do sacerdócio familiar a nossa prioridade. Jó era um líder espiritual consistente. Ele nunca deixava de fazer as suas ofertas, as ofertas pelos seus filhos. Quaisquer desculpas que a gente invente, irmãos, só vai servir para fazer com que a gente passe mais vergonha ainda. Não existe isso. Na prática, como que a gente pode filtrar o que Jó passava à luz do Evangelho? Né? Qual o nosso fardo? Nós estamos sentindo um peso. Jó sentiu um fardo espiritual muito grande pelos seus filhos. Uma preocupação muito grande. E agora, em nós, como nós estamos sentindo? Nós estamos sentindo esse peso. Nós temos sido movidos por esse peso ao exercício sacerdotal no nosso lar. As nossas falhas, enquanto sacerdotes no nosso lar, o que acontece? Elas devem ser o quê? Elas devem ser um fardo para nós, tem que ser algo pesado. Elas devem nos trazer o quê? Preocupação. E para o desempenho desse ofício, nós precisamos de habilidades especiais? Não, nós não precisamos de habilidades especiais. O que nós precisamos é o quê? É nos sujeitar diante da mão poderosa do nosso Senhor, depender dele. E falar, Senhor, tem misericórdia de mim, pecador. É da dependência de Cristo Jesus que a gente pode exercer esse ministério. Então, irmãos, o desejo natural, deve haver esse desejo, é um desejo natural de ver nossos filhos o quê? Salvos pelo sangue de Cristo Jesus. E isso deve ser o suficiente para nos mover a quê? A exercer nosso sacerdócio e levar nossos filhos a Cristo. E aí o Samuel Aldo vai fazer uma declaração muito forte. Se somos caracterizados por falhas drásticas e contínuas nessa área, esse é um grande argumento poderoso que evidencia que não somos cristãos. Então isso deve fazer-nos pensar, irmãos, deve fazer-nos meditar, deve fazer-nos correr aos pés de Cristo, arrependidos, e falar, Senhor, tem misericórdia de mim, ajuda-me, ajuda-me. E que o exemplo de Jó, irmãos, seja um grande apelo e um profundo para um profundo autoexame nosso e para levar-nos a um profundo arrependimento diante de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Um terceiro aspecto é a esperança para uma família feliz. Então, olhando o que aconteceu com Jó, à luz do Evangelho, nós vemos o quê? A esperança para termos família feliz, uma família feliz. A liderança espiritual diligente produz uma família, um lar em alegria, em harmonia. Uma família unida, uma família solidária. Para isso nós precisamos ser o quê? Homens, sacerdotes, diligentes no nosso lar. Pai, nós somos pais. Devemos ser o quê? Fortes. Fortes líderes espirituais. Então não sejamos negligentes, irmãos. Esse dever, irmãos, se nós formos negligentes nesse dever, nós pagaremos um alto preço. Tanto nós quanto a igreja onde nós estamos, da qual fazemos parte. Pagaremos um alto preço. E por fim, irmãos, ele vai falar sobre o sacerdócio, que não é o sacerdote que não é como nós. E isso é consolador, porque nós temos um sacerdote a quem Jó tipifica, que é Cristo Jesus. Jó é o típico sacerdote justo, santo, reto, né, que tipifica quem? Cristo Jesus, o verdadeiro sacerdote. Sumo sacerdote, santo, justo, reto, íntegro, perfeito, inocente, imaculado, sublime, separado dos pecadores. Esse é o nosso Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o nosso sacerdote, o nosso sumo sacerdote. E aí o que acontece? Jó, no caso, ele tinha suspeita santa a respeito dos seus filhos. Esse nosso sumo sacerdote não. Ele sabe que nós somos pecadores. Ele veio morrer no nosso lugar. Sendo nós o quê? Inimigos seus. Não havia suspeita, havia certeza. Certeza de que nós somos o quê? Pecadores, malignos. E ele veio morrer, sendo nós inimigos dele. Esse sacerdote, ele não veio oferecer oferta de terceiro, não, ele veio oferecer a si mesmo em nosso favor, ele veio se entregar
por nós como sacrifício perfeito, justo, santo. Ele que foi ser perfeitamente Deus, perfeitamente homem, perfeitamente divino, perfeitamente humano, ele se entrega por nós. Então nós podemos sim, diante desse sacerdote, irmãos, nos arrepender das nossas fraquezas, das nossas falhas, da nossa omissão como homens, como sacerdote no nosso lar. Podemos sim nos voltar para ele e descansar nele, sabendo que ele está exercendo o sumo sacerdócio em nosso favor. Ele intercede por nós continuamente. Então, irmãos, apeguemos-nos ao Senhor Jesus Cristo para que possamos realizar essa divina tarefa. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a graça de Deus em Cristo Jesus, nos é suficiente. Ela é suficiente para nós, em nossas vidas, para nos resgatar do pecado. Ela é suficiente para nos dar força e intrepidez para conduzir a nossa família a Cristo. Amém, irmãos? Então que nós apeguemos a essas verdades santas e preciosas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar, que aí já abre para a conversa entre os irmãos. Pai, quão maravilhoso Tu és, ó Deus. Quantas riquezas encontramos, ó Pai, em pequenos versículos, poucos versículos, ó Deus, das Suas Sagradas Escrituras, ó Pai, referindo-se à vida de Jó. Senhor, sabemos que Jó tipifica, ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo, e ele se torna assim o nosso modelo de conduta, ó Deus. Mas tem misericórdia de nós, Pai, pois a nossa fraqueza, a nossa miséria, ó Pai, temos sido fracos, temos sido omissos na nossa responsabilidade como homens, nossa responsabilidade como pais, como maridos dentro dos nossos lares. Dá-nos força, ó Deus, força, intrepidez, dá-nos esse peso, essa responsabilidade, ó Pai, que isso pese nos nossos ombros, que sejamos homens retos, ó Deus, íntegros no nosso objetivo, ó Pai, que sejamos homens que tenham um coração não de ânimo dobre, mas um coração voltado somente para Ti, ó Deus, de modo que possamos conduzir nossa família ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre ajuda-nos, ó Pai, a depender do nosso Senhor Jesus Cristo, a depender dos meios da graça que nos são concedidos, ó Pai, para que sejamos confiantes, entremos confiantes diante da Tua presença, no Santo dos Santos, sabendo que nós temos um mediador, o nosso Senhor Jesus Cristo, mas também que por meio dele, ó Pai, nós possamos conduzir a nossa família a Ele, a Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos essa dependência santa, essa sujeição sublime, ó Pai, da Tua pessoa, do Teu Santo Espírito, de modo que sejamos conduzidos para a honra e glória do Teu santo nome e as nossas famílias, meu Deus, para a honra e glória do Teu santo nome também e para a edificação do corpo de Cristo, a Tua igreja, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus nós pedimos. Amém, Senhor.